Galera, é uma honra, né? Tá vendo vocês aí novamente, nem que seja pelo menos online, né? Nesse prazo aí que a gente tá aqui com com esse isolamento social, né? Então tô aqui no meu quarto não, no quarto da minha irmã, no quarto de visita aqui. Preparei algumas coisinhas massa aqui para vocês. Tô preparando o meu equipamento também aos poucos, melhorando de novo, né? Eu tinha um equipamento, mas eu desfiz do equipamento porque eu parei de gravar por conta própria. E aí, então, eu tô tendo que reconstruir alguns equipamentos meus. E aos poucos nós vamos nos adaptando, né? A gente não sabe ainda quanto tempo vai ficar aqui nesse isolamento social, mas a ideia é que enquanto durar, vocês tenham aula. Hoje eu acho que hoje é o primeiro dia de aula de vocês, já no vespertino, no curso vespertino. Não sei se é a primeira vez que estão tendo aula pelo, pelo chat, terceira aula, a terceira aula, no caso, eu sei, mas eu tô falando assim, primeiro dia, né? Hoje é o primeiro dia de aula de vocês. Terceiro dia. Ah, beleza, então. Massa, tá todo mundo habituado já, então, como que funciona, tá? Eu não vou bloquear o áudio de vocês, né? Sim, vou deixar o áudio de vocês aberto. Eu já tô vendo que todos vocês bloquearam o seu próprio áudio. Ótimo, é importante. E aí, conforme eu for explicar alguma coisa, vocês podem mandar no chat ou abre o áudio e pergunta. Não tem problema, tá? Dando prosseguimento aonde nós paramos na nossa última aula, hoje eu vou falar com vocês sobre transformações de unidade de medida. Tá? Transformações de unidades de medida. Algo que sempre tem ocorrência na prova de vocês, né? Vocês estão focados aí para o final do ano. A prova do Enem ainda não tem nenhum informativo de que vai ser diferente dos dias que foi citado, mas eu acredito que vai ser no máximo em dezembro, se for adiado. Transformações de unidade de medida. Nós temos basicamente 5 tipos de transformações de unidades de medida. Nós temos as transformações de unidades de medida de comprimento, de massa, de capacidade, de área e de volume. Mas para saber todas essas, você simplesmente tem que saber a de comprimento. Se você souber as transformações de unidade de medida de comprimento, você vai saber todas. Você precisa entender. Então, você precisa ficar bem claro para você que quando eu falo para você de km, eu estou falando de quilômetro. Quando eu falo de km, eu estou falando de quilômetro. HM, hectômetro. DAM, decâmetro. M, metro. DM, decímetro. CM, centímetro. MM, milímetro. Quando eu falo dessas palavras, nós temos o que nós chamamos de prefixos. São aquelas partes da palavra que não muda. Por exemplo, da palavra quilômetro, o prefixo dela é quilo. Por quê? Porque se eu caio para a transformação de unidade de medida de massa, hoje é kg, eu estou falando de quilograma. Quando eu falo da transformação de unidade de medida de capacidade KL, eu estou falando de quilolitro. Observe que o prefixo quilo não muda. Hecto é o prefixo de hectômetro. Hectômetro, hectograma, hectolitro. Decâmetro é o deca. Decâmetro, decagrama, decalitro. Do decímetro é o deci. Decímetro, decigrama, decilitro. Centímetro é o centi. Centigrama seria de massa e de capacidade seria centilitro. MM seria milímetro, seria mili o prefixo. Então, nós teríamos miligrama e teríamos também mililitro. Cada um desses prefixos tem um
valor numérico. Tá? Cada um desses prefixos tem um valor numérico. Por exemplo, se eu olho lá para o prefixo de quilo, vamos começar pelo mili, né? Mili, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em mili, principalmente na física. Mili é 10 menos 3. E quando você vai para quilo, é 10 ao cubo, 10 à terceira. Tanto que é muito comum você ver lá na física assim, ó, mili, micro, nano, pico. O micro vale 10 a menos 6. O nano vale 10 a menos 9. E o pico vale 10 a menos 12. Aí de cá você tem quilo, mega, giga, tera. O mega, 10 a sexta. O giga, 10 a nona. E o tera, 10 elevado a 12. Então, você não pode esquecer desses valores, só recapitulando. Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera. 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 Então, observe que nós só trabalhamos com potência de 10. Por isso que aqui nós temos que, se eu quero transformar com a unidade de medida de comprimento, se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10, de hectômetro para decâmetro, multiplico por 10 de novo, e assim sucessivamente. Ao contrário, eu divido por 10. Então, por esses prefixos serem potências de 10, para fazer essa transformação, nós vamos ter que lembrar que nós vamos ter que multiplicar por 10 ou dividir por 10. É isso. Vamos ver um exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Ó, transformação de unidade de medida de comprimento. Eu quero transformar nesse meu primeiro caso aqui, ó, eu quero transformar de quilômetro para metro. Então, você vem na tabela. Eu estou em quilômetro, eu quero chegar em metro. Para isso, eu vou andar 1, 2, 3 casas por direita. Então, seria eu multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10. Isso equivale a multiplicar por 1000. Quando eu pego 0,072 quilômetros e multiplico por 1000, isso vai equivaler a 72 metros. Mas é muito mais simples do que isso. É só você pensar o seguinte: quilômetro para metro são 3 casas. 1, 2, 3. Eu pego a vírgula aqui do número e vou andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3, 72. Olha esse de cá. Milímetro para hectômetro. Milímetro lá para hectômetro. Nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Você simplesmente vai pegar a vírgula e vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. A vírgula parou aqui. Então, nós temos como 0,84. E se você sabe a de comprimento, você também sabe a de massa. É só trocar a palavra metro, a letra M, por G de grama. Então, se eu quero aqui, ó, transformar quilograma para decigrama, vem aqui na tabela, quilograma estaria aqui, decigrama estaria aqui. Então, eu vou andar um total de 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Eu pego a vírgula, ando uma casa para a direita, já dá o número 5. Mas eram 4 casas. Faltam 3. Então, eu simplesmente vou lá e acrescento 3 zeros, ficando 5.000 decigramas. Observe, se a gente tirar a prova real, ó, a vírgulazinha estava aqui, no 0,5, e eu ando 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 5.000. Miligrama para grama. Miligrama estaria aqui, grama estaria aqui. Seria eu andar, então, 1, 2, 3 casas para a esquerda.
eu simplesmente vou pegar a vírgula e vou andar 1, 2, 3 casinhas para a esquerda, ficando, então, o número 1,2 gramas. Já nesse nosso outro tópicozinho aqui, ó, eu tenho KL. KL significa quilolitro. ML, mililitro. Quilolitro estaria aqui. Mililitro lá. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda ou para a direita. Então, eu pego a vírgula e ando 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Ficou o número 83, mas ainda faltam 2 casas. Então, eu vou lá e acrescento 2 zeros, ficando então o número 8.300 ml. Se eu olho para esse meu lado direito, eu tenho CL, centilitro. L, litro. Centilitro para litro, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Eu pego a vírgula, ando 1, ando 2 casas para a esquerda, e nós vamos ter, então, o número 7,5. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: observe que a única coisa que você tem que lembrar é que a quantidade de casas que você andar com a vírgula, seja ela para a direita ou para a esquerda, de casas que você andar na tabela, é a quantidade de casas que você vai andar com a vírgula. Por que que é isso? Porque nós estamos multiplicando e dividindo por 10, 100, 1000. E multiplicar ou dividir por esses números é só andar com a vírgula. Se eu vou multiplicar, eu vou pegar a vírgula e vou andar com ela para a direita. Se eu vou dividir, eu vou pegar a vírgula e vou andar com ela para a esquerda. É só você andar no mesmo sentido. Vou te mostrar o seguinte, olha só. Aqui, dessas 3 transformações de unidade de medida, nós temos as transformações de unidade de medida de área. Tá? De área. Área, a unidade de medida de área é alguma coisa elevada ao quadrado. Então, eu tenho quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Se antes eu multiplicava ou dividia por 10, agora que eu elevei ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. Então, eu vou ter que multiplicar ou dividir por 100. E faz todo sentido, porque quando nós trabalhamos com área, nós estamos trabalhando com 2 dimensões, com comprimento e com largura. Então, eu estou elevando ao quadrado. Por exemplo, se eu tenho aqui uma transformação de quilômetro quadrado para metro quadrado, na tabela, eu teria que andar 1, 2, 3 casas para a direita. Só que como está ao quadrado, e são 2 dimensões, eu vou andar o dobro de casas. O dobro de 3, 6. Então, eu vou pegar essa vírgulazinha aqui e vou andar 6 casas para a direita. 1, 2, 3, daria o número 72, e eu acrescento 3 zeros para totalizar 6 casas, ficando, então, 72.000 metros quadrados. Nesse outro exemplo, pessoal, ó, centímetro quadrado para metro quadrado. Eu estou aqui e quero vir para cá. Eu andei 2 casas para a esquerda. Então, como é a unidade de medida de área, você vai andar o dobro. O dobro de 2 casas, 4 casas. Você pega a vírgula do número que está no final e anda 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Sendo assim, nós teríamos o número 0,12. Então, o que você não pode esquecer? Se for transformação de unidade de medida de comprimento, ou de massa, ou de capacidade, que é a mesma coisa, você vai andar o mesmo número de casas que você andar na tabela. Se for transformação de unidade de medida de área, você tem que andar o dobro de casas. Então, não vai esquecer disso. Andar o dobro da quantidade de casas. Andar o dobro da quantidade de casas.
Depois das transformações de unidade de medida de área, nós já vimos comprimento, massa e capacidade, que é a mesma coisa. Vimos a diária, que é andar o dobro de casas. E agora nós vamos ver a de volume. Quando eu trabalho com volume, eu estou trabalhando com 3 dimensões. Comprimento, largura, que é a mesma coisa que espessura, e altura, que é a mesma coisa que profundidade. Então, aqui eu tenho quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Sinais de comprimento, massa e capacidade, a gente multiplicava por 10. Nas de área, nós elevamos ao quadrado, então seria multiplicar ou dividir por 100. Nas de volume, nós estamos elevando ao cubo, seria multiplicar ou dividir por 1000. Então, quando eu estou em quilômetro cúbico e quero ir para metro cúbico, quilômetro cúbico para metro cúbico, eu vou andar um total de 1, 2, 3 casas. Então, eu deveria multiplicar por 1000, multiplicar por 1000, multiplicar por 1000. Isso, gente, equivale a multiplicar por 1 bilhão. Ou seja, são 9 casas, são 9 zeros. 1000 vezes 1000 vezes 1000 dá o 1 seguido de 9 zeros, que seria 1 bilhão. Então, é simplesmente você pegar a vírgula e andar o triplo de casas. Eu andei 6 na tabela, quando eu quiser transformar, eu ando o triplo, 9. Então, eu estou aqui com a vírgula e vou andar 1, 2, 3, 4. Ficaria o número 85, mas faltam 5 casas. Vou lá, então, e coloco 5 zeros. Oh, faltou um zero aqui, hein? Faltou um zero, pessoal. Isso aqui seria... Aqui, ó. Seria esse número aqui, ó. Tá faltando um zerinho aqui, ó. Faltando um zerinho aqui. O triplo de casas, tá? De novo, vamos ver o outro exemplo aqui. O outro exemplo é, eu estou em 4.000 centímetros cúbicos. Ah, já passei aqui, não era para passar. 400 centímetros cúbicos e eu quero transformar isso para metro cúbico. Então, se você observar, centímetro cúbico para metro cúbico são 2 casas para a esquerda. Eu vou andar o triplo. O triplo de 2 é 6. Eu pego essa vírgula aqui e ando 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Passo para o próximo. Cadê o próximo? Ah, quando eu faço isso, ó, 1, 2, 3, 3 parou aqui. 4, 5, 6. Está errado de novo. Vai ver que eu não prestei atenção aqui na hora de colocar. Deixa eu corrigir aqui para vocês, ó. Aqui não é 0,04, tá? Não é 0,004. Seria 0,0004. Por quê? De novo, centímetro quadrado para centímetro cúbico para metro cúbico, tá aqui, ó. 1, 2 casas. Eu ando o triplo, porque está o cubo, são 3 dimensões. Então, eu venho aqui com a vírgula e ando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui a vírgula. Ó, o que tinha que ficar? 0,0004. Esses outros 2 zeros aí não faz sentido, não tem necessidade. Então, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar que vai ter que andar o triplo da quantidade de casas. E também não pode esquecer, por último, da relação entre capacidade e volume,
que é o quê? Que em 1 metro cúbico, que é uma medida que é a unidade de medida de volume, é capaz de suportar 1.000 litros. Tem uma capacidade de 1.000 litros. Quando eu olho, por exemplo, para esse vidro aqui de álcool em gel, deixa eu ver. Quando eu olho para o espaço que ele ocupa, eu estou falando de volume. O que cabe dentro dele, capacidade. Então, eu consigo fazer uma relação entre capacidade e volume, tá? Então, 1 metro cúbico são 1.000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 ml. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para nós. Não tem nenhuma pergunta. Deixa eu fazer o seguinte, já que tem gente com o áudio ligado aí, eu vou desligar o áudio de todo mundo. Pronto, já desliguei o áudio de todo mundo. Pessoal, vocês têm que entender que essa ideia de o som do microfone estar cortando não é algo que eu resolvo, é algo relacionado à internet, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, vamos recapitular de novo o que eu disse para você. Prof, repete o decímetro cúbico. Aqui, ó. 1 decímetro cúbico equivale a exatamente 1 litro. Eu até costumo brincar com os alunos o seguinte: 1 metro cúbico. Imagina uma caixa d'água de 1 metro de dimensão. O volume desse negócio é 1 metro cúbico, porque seria 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. E 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro é 1 metro cúbico. E lá dentro cabe 1.000 litros. O que seria esse 1 decímetro cúbico? Imagina aí na sua cabeça. Imaginem na sua cabeça um aquário do peixe beta, bem pequenininho, de 10 centímetros, de 10 decímetros de dimensão. Desculpa, 1 decímetro, 10 centímetros. 1 decímetro de dimensão. Então, eu tenho 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura, 1 decímetro de altura. Então, seria 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Isso é 1 decímetro cúbico. E lá dentro cabe 1 litro. E o que você vai visualizar na mente? 1 centímetro cúbico. É como se fosse um dadinho do banco imobiliário. 1 centímetro de dimensão. 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura. O volume disso é 1 centímetro cúbico, porque é 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. E lá dentro vai caber apenas 1 ml. Então, eu consigo fazer uma relação entre comprimento, entre unidade de medida de volume e capacidade. Nós temos as transformações de unidade de medida de comprimento, massa e capacidade, que é a mesma. O mesmo número de casas que você andar na tabela, você vai andar com a vírgula e para o mesmo sentido. Se for unidade de medida de área, você vai andar o dobro de casas, porque estamos falando de 2 dimensões. E se for unidade de medida de volume, você vai andar o triplo de casas, porque nós estamos falando de 3 dimensões. E aquele negócio de multiplicar por 3,6 ou dividir para transformar, tem a ver? Não tem a ver. Por quê? Vou utilizar aqui o meu rascunhozinho aqui para vocês. Ó. Olha só. Olha para você entender. O que é esse negócio de 3,6? Nós temos uma razão matemática muito importante, que você também estuda na física, que é velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Nossa unidade usual aqui no Brasil é que 1 quilômetro, 1 hora. Por isso que a gente tem a velocidade como sendo em quilômetros por hora. Então, você pega esse 1 quilômetro, transforma ele para metro. 1 quilômetro, são 3 casas, 1.000 metros.
Pessoal, é a primeira vez que eu estou usando isso aqui, que chegou hoje, tá? É um teste, então vai me perdoando qualquer coisa aí. Isso aqui é uma mesa digitalizadora. Eu escrevo uma mesa e aparece aí para vocês. 1 hora, transformando para segundos. 1 hora são 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. Então, eu deveria pegar 60 vezes 60. Daria 3.600 segundos. Hora equivale a 3.600 segundos. Se eu simplificar o zerinho, ó, e ainda dividir por 10 em cima e embaixo, eu tenho 1, 10 dividido por 10 é 1, e 36 dividido por 10 é 3,6. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu trabalho com unidade de medida de velocidade, quilômetro, hora, metros por segundo. Quando eu quero transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Foi o que eu fiz aqui, ó. Quilômetro por hora para metro por segundo, eu coloquei sobre 3,6. E ao contrário, eu multiplico por 3,6. Então, quando eu falo 3,6, é transformar quilômetro por hora para metro por segundo. É outra unidade de medida, não tem nada a ver com simplesmente comprimento, massa, capacidade, área e volume, tá? Os alunos sempre lembram desse 3,6, mas acabam esquecendo. Quilômetro por hora para metro por segundo. Eu divido ou multiplico por 3,6, né? O aluno sempre acaba esquecendo disso. Como você pode lembrar? Quando eu vou de quilômetro para metro, eu estou, teoricamente, diminuindo a minha unidade de medida. E para diminuir, eu tenho que dividir. Então, eu divido por 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Tá? Então, quando eu falo de 3,6, é transformação de unidade de medida de velocidade, de quilômetro por hora para metro por segundo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Beleza. Então, observe que para todas as transformações, pessoal, eu simplesmente tenho que saber essa tabela, né? Eu simplesmente tenho que saber a tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Então, você não pode esquecer essa tabela. Você vai lembrar disso. Só uma frasezinha para você lembrar. Esse K, caguei. Com K, não interessa, eu tô cagando. Esse K vai ser caguei. Esse H vai ser hoje. Caguei hoje. Esse DA vai ser daquele. Caguei hoje daquele. Esse M, modelo. Caguei hoje daquele modelo. Caguei hoje daquele modelo. D, duro. C, com a cor M, marrom. Ah, e você vai lembrar da frase, ó. Caguei hoje daquele modelo duro com a cor marrom. Aí você não gosta de pegar duro, eu gosto de pegar mole. Beleza. Cagada, mole, desce macio. Cagada, mole, desce macio. Enfim, você pode inventar o que você quiser, tá? Isso aqui é mais para você lembrar dessa sequência. Olha esse exercício aqui que caiu no Enem. Bom, como eu já estou aqui, eu já vou ensinar vocês como que a gente faz para ter uma questão do Enem. Primeira coisa, você tem que ir para o comando da questão. Geralmente é a última frase, tá? A última frase. Um período. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro em metro? Ah, então eu quero saber o diâmetro em metro. Já selecionei o que eu quero saber. Agora eu vou voltar no texto. Eu tenho que tentar ler o texto o mais rápido possível e riscando aquilo que é importante para mim. Então vamos lá.
Quando I é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro em visita à Inglaterra perguntou ao londrino o diâmetro da Roda do Milênio e ele respondeu que ela tem 443 pés. Não habituado com a unidade pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidade de medida e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,50 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Gente, olha que simples. Se você chegou no final do texto e já não sabe mais o que o exercício quer, só olhar o que está sublinhado. Eu quero o diâmetro em metro, mas o diâmetro são 443 pés. Cada pé são 12 polegadas, cada polegada 2,54 centímetros. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, e multiplicar, bora filho, vamos filho, vamos filho. Se eu pegar aqui e multiplicar o 443 pelo 516, ou pelo 12, né? Eu vou encontrar 5.316 polegadas. Se eu pego cada polegada e multiplico por 2,5 centímetros, ao invés de usar 2,54, porque eu estou na prova, então eu preciso economizar tempo, isso equivaleria a 13.290 centímetros. Passando isso para metro, 132,9 metros. Como é aproximadamente 135. Letra D. Olha o próximo exercício que eu selecionei para vocês. Vamos ler primeiro o comando da questão? O comando da questão fala para a gente o seguinte: qual o tipo de garrafa escolhida pelo paciente? Alguns exames médicos requerem, o trem que apareceu bem aqui na minha frente para eu ler, requerem maior do que uma ingestão de água maior do que a habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de 150 mililitros a cada meia hora, durante 10 horas, que antecederiam um exame. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos. Blá, 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 blá. A paciente decidiu comprar 2 garrafas de um tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas. Então, pessoal, quando a gente pega lá, né, e vê que ela vai tomar 150 ml a cada meia hora durante 10 horas, se você dividiu 10 horas por meia hora, por 0,5 horas, você vai encontrar que ela vai ter que tomar 20 copos nesse período. É um dos jeitos de fazer, tá? Esse é o mais simples que eu acho. 20 copos. Esses 20 copos, cada um tem 150 ml. Então, quando você multiplica 20 vezes 150, dá 3.000 ml. 3.000 ml equivale a 3 litros. Aí o aluno vai seco marcar o item 5, a letra E. Só que está errado, porque ele vai dividir isso em 2 garrafas. Então precisaria de cada garrafa de 1,5 litro. A letra D. Esse negócio aqui de que tem a E para você marcar é o que nós chamamos no Enem de distrator. Tá? É aquilo que vem para te distrair realmente e tirar a sua questão. E a última questão que eu queria fazer com vocês é: lê a pergunta primeiro. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser: para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Quantos litros tem que ser a capacidade? Fácil, né, galera?
fácil. Eu deveria fazer, então, só simplesmente multiplicar os três valores. 0,08 vezes 10, porque é 0,08 por pessoa e nós temos 10 pessoas. Isso daria em um dia. Só que eu tenho que multiplicar por 20 dias, que daria 16 metros cúbicos. Ah, então a resposta é letra A? Nobody, porque ele perguntou litro. 1 metro cúbico são 1000 litros. Quando eu pego 16 e multiplico por 1000, vai dar 16 mil litros. O que nos leva a marcar a letra E. Então, meus queridos, transformações de unidade de medida é algo que pode te ajudar tanto na física quanto na química. Se for área, tem que multiplicar por 100. Cada casa, viu, Ana Beatriz? Cada casa seria multiplicar ou dividir por 100. Cada casinha que você andar. Com a música fica mais fácil. Eu ainda não cantei a música. Na próxima aula, nós vamos ver as 3 razões que mais utilizam isso, que é escala, densidade e velocidade. Aí sim eu vou cantar a musiquinha para vocês lembrarem dessa musiquinha. Fechou? Queridos, essa aula eu vou disponibilizar ela lá no YouTube, no Matematicando, tá? Vai ter lá uma playlist com o nome de vocês, Curso Vespertino Planeta 2020. E você pode estar assistindo a aula lá novamente, se você quiser. Se eu não me engano, vocês já têm a lista, 3 listas que eu passei para vocês, que tem essas questões de transformações de unidade de medida. Façam ela, que depois, quando eu terminar o assunto de escala, densidade e velocidade média, nós vamos tirar as dúvidas. Beleza? Gente, mais alguma dúvida? Não? Não esqueça de lavar as mãos, usar o álcool em gel. Eu tô com saudade de vocês, eu queria estar aí, ó, fisicamente, mas nós não podemos por enquanto, tá? Mas logo nós vamos nos ver. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau. Obrigado.